Gente, hoje eu vou falar algo muito importante, que é como eu posso atingir uma víscera ou uma artéria. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que a gente precisa ter o cuidado, como a gente pode perder o medo. Inclusive, na semana do Tirando o Paciente da Crise, eu vou mostrar como agulhar o ilho pessoas com segurança. Vou mostrar técnicas, tá? De como fazer a liberação, o agulhamento, como reduzir a dor do seu paciente, pensando na dor lombar. Mas hoje você vai sair daqui sabendo quais são os cuidados que você precisa ter, tá? O que tá aí, por que é tão perigoso, por que a gente tem que tomar cuidado e como você pode fazer isso com o máximo de segurança, beleza? Certo? Meu paciente já tá aqui deitado. E eu vou só ajeitar ele aqui para colocar a câmera. Essa é uma das perguntas, gente, que mais acontece no curso, tá? Eu tenho medo, eu tô com medo de lesionar. E por que isso acontece? Porque na graduação a gente não tem a parte visceral. Então a gente não ouve falar diretamente, não houve correlações diretas, não houve cuidado, apenas um grande alarme. Pode causar lesão, tem lesão, a literatura científica passa, mas existe um passo a passo que a gente deve ter de muito cuidado, tá? E eu acho que é nisso que o fisioterapeuta erra e pela falta do conhecimento visceral. Vamos lá. Vou virar minha câmera aqui. Estamos aqui na minha clínica. Peguei o abdômen do marido para poder fazer as técnicas. Ele tá aqui batendo em mim, gente, para eu não falar que é ele. Vamos lá, gente. Então, olha só. Aqui eu tenho o abdômen do meu paciente, tá? E sempre, pergunta número 1, professora, existe risco? Sim, existe risco. Existe risco no abdômen, existe risco no tórax, existe risco na área da lombar. Inclusive, lá na semana do Tirando o Paciente da Crise, eu mostro qual área da lombar pode causar um risco, pode causar uma perfuração renal, tá? E eu mostro onde você não deve ir. Mas por que a gente fala tanto, né, quem tem a formação da osteopatia, do que é importante trabalhar nessa parte visceral? Olha só, gente. Aqui eu desenhei, vou pegar meu piloto. Olha por que é uma grande oportunidade você aprender e ver isso aqui. Eu desenhei aqui a artéria aorta abdominal. Estão vendo aqui em vermelho? Artéria aorta abdominal. Início de T12, L1. E logo aqui, ó, nós temos essa parte da frente, o tronco celíaco, que é a parte extremamente importante, vascular arterial, para as vísceras abdominais, tá? Então aqui, ó, processo tifoide do meu paciente, desci um pouco mais e começo já tendo o tronco celíaco. Logo aqui, eu puxei aqui à esquerda, nós teremos a artéria suprarrenal. Logo abaixo, a primeira artéria da lombar, que faz a parte vascular. Depois eu tenho a artéria renal, que é essa aqui, esqueci de colocar, ó, a nomenclatura para vocês, novamente. Depois eu tenho a segunda artéria da lombar. Depois eu tenho uma artéria gonodal. Logo depois, a terceira artéria da lombar, quarta artéria da lombar. E aqui embaixo, ó, no meio, essa parte aqui em verde, nós teremos a artéria sacral mediana, tá? À direita, vindo aqui direita e esquerda, representada aqui, ó, artéria ilíaca comum. Então, observe como que essa área aqui, eu tô falando da parte apenas arterial.
é extremamente importante, e se eu tenho uma hipertonicidade de uma musculatura, e por exemplo, essa musculatura pode ser o reto abdominal, tá? Que sai aqui do processo tifoide e vem para o pubis. Então, se eu tenho uma hipertonicidade, uma musculatura muito rígida, eu posso ter, além de uma alteração mecânica, como gerando uma sobrecarga, dor no pubis, mantendo algo da pubalgia, eu posso ter uma alteração vascular, tá? E aí, será que eu tenho uma proteção? Se eu vier aqui, ó, imagine que isso aqui é uma agulha, e eu vier com uma agulha a 90 graus, e eu for colocar essa agulha toda, principalmente fora da cicatriz umbilical e o pubis, inserir essa agulha 90, eu posso gerar uma lesão no meu paciente? Sim, a literatura mostra que sim, tá? Então, saindo dessa relação de vascularização, abaixo do processo tifoide, mais ou menos 2 dedos aqui, ó, eu já tenho o início do estômago do meu paciente, tá? Vai vir aqui, ó, curvatura menor. Aqui é um esfíncter. Então, tecido, volume, pouco, tá? Do lado direito, o que que eu vou ter? Eu tenho o fígado. Olha só que importante o tamanho desse fígado. E daí, não para, eu tenho a vesícula biliar, eu tenho ligamentos aqui, ó, hepatocólico com o intestino, eu tenho ligamentos de conexão com a parte descendente do intestino, ligamento esplenocólico, que faz a conexão vinda cá do baço, cá em cima. E nessa área aqui, que vai estar fazendo toda uma cobertura, gente, é algo muito denso, nós teríamos algo chamado de peritônio, tá? Que vai cobrir, que vai estar uma camada serosa de proteção aqui na víscera abdominal, que é um isolamento térmico, que é uma camada protetiva, mas que se eu passar a minha gordura abdominal, a depender do quanto que eu tenho aqui, da angulação que eu coloque essa agulha, eu posso gerar uma peritonite, beleza? Eu posso gerar uma peritonite, uma perfuração desse órgão, eu posso gerar uma perfuração a depender do quanto de agulha eu coloque e da composição corporal do meu paciente, uma lesão de intestino, tá? E aí lá vai. Beleza, professora, mas você tá me falando que tudo isso pode acontecer. Então, como os meus alunos falam no curso, a melhor parte é, eu não vou agulhar essa área, eu não vou gerar nenhum tipo de informação nessa área, porque isso pode causar tanto uma alteração visceral, que você está me mostrando aqui, ligamentar entre essas vísceras, que é algo extremamente importante, e vascular, arterial, vindo da artéria aorta abdominal. Mas então, quais são, por que deve-se ter esse conceito da anatomia, esse cuidado, e sim investir na liberação dessa área? Veja bem, eu falei de um músculo só aqui, ó, o reto abdominal, que pode estar influenciando simplesmente numa pubalgia. O reto do abdômen pode estar influenciando, por exemplo, numa ação descoordenada da constipação intestinal. O reto abdominal, ele pode estar, nas mulheres, está correlacionado com cólica menstrual, que é a dismenorreia, tá? Então, olha só, eu falei em minutos várias alterações de patologias e sintomatologias que estão associadas a essa área. Então, sim, você tem como melhorar a constipação intestinal agulhando o reto abdominal.
Você tem como melhorar o fluxo de urina, você tem como melhorar a cólica menstrual, você tem como trabalhar a cicatriz. Então imagine que esse paciente meu aqui, ó, tem uma cicatriz que pega um canto a outro de uma abdominoplastia e que no teste de lift, ou seja, quando eu coloquei o meu dedo aqui, eu ensino isso inclusive lá na semana do Tirando o Paciente da Crise. Quando eu agulho a cicatriz, quando eu toco na cicatriz, melhora o movimento e diminui a dor na lombar do meu paciente. Então, eu preciso ter habilidade para poder agulhar essa área sem causar riscos, tá? E aí, qual é o primeiro passo para tirar esse medo e usar tudo que a gente tem aqui que é extremamente proveitoso? Anatomia, gente. Então, quando eu sei o que eu tenho, eu consigo direcionar o meu paciente. Então, por exemplo, aqui, na área para agulhar o reto do abdômen, nunca eu vou próximo ao processo tifoide, porque eu posso gerar uma lesão vascular e visceral. Sempre que eu vou vir entre a cicatriz umbilical e o pubis. Mas o ângulo de agulhamento, ele tem que ser um ângulo cauteloso, tá? Assim como aqui do lado, ó, entre a espinha ilíaca e a cicatriz umbilical, no meio eu tenho quem? O ilho psoas. E aí? O ilho psoas é um músculo extremamente importante na disfunção de dor lombar, na parte vascular, na dor do joelho, porque aqui detrás dele eu tenho o nervo ilho inguinal e gênito femoral, que pode, numa hipertonia desse músculo, gerar sintomatologia, por exemplo, lá no joelho, tá? Então, eu preciso ter um posicionamento adequado e eu preciso preparar essa estrutura para fazer a liberação com a agulha. Então, a perna do meu paciente ela tem que estar flexionada para que eu aproxime a musculatura, a pega do fisioterapeuta, ela precisa ser uma pega em pinça, que descolhe o máximo o tecido para que você tenha segurança no que você está pegando, na musculatura real, tá? E o ângulo que você vai trabalhar. Mas olha só, eu não posso deixar de trabalhar essa área de jeito nenhum. Se tem uma cicatriz, se tem uma cesariana, se tem uma alteração vascular do membro inferior. Por quê? Porque a gente já está vendo que aqui nós temos as artérias, tá? Então eu preciso dessa estrutura livre, liberada, para que assim o meu paciente consiga melhorar. Então eu trabalho o abdômen, inclusive quando eu tenho disfunções vasculares, edemas, pesos no membro inferior. E eu estou falando apenas do agulhamento do abdômen em si. Eu estou te falando que a importância de liberar esse abdômen, tá? A importância de liberar essa cicatriz, de trabalhar, de ter esse olhar, por exemplo, visceral, e você conseguir entender qual é a patologia ou qual é a disfunção que você pode estar associada. E aí, qual é a maior dúvida desse aluno? É saber qual é o momento que eu devo investir numa área mais perigosa. Então, passo 1, você precisa conhecer a anatomia, você precisa ter essa localização específica, você precisa conhecer, porque isso na faculdade a gente não viu. Passo 2, você precisa entender qual é o sinal de dor que é muscular e qual é o sinal que é vascular, qual é o sinal que é ligamentar. Então, por exemplo, chegou uma paciente que hoje me falando com uma fascite plantar, tá? Uma fascite plantar que nenhuma medicação deu certo. E olha que louco, ela veio fazer aplicações do ondas de choque pneumática, indicado pelo médico. E quando ela chegou, eu comecei a fazer perguntas. Já fez cirurgia? Ela falou, retirada de baço, retirada de vesícula, 3 cesarianas, uma abdominoplastia e redução de mama. E aí ela virou pra mim e falou assim, o que isso tem a ver, Cibele, com o meu pé? Falei, olha só, eu tô vendo aqui que seu quadril tá um mais alto que o outro, a espinha ilíaca tá uma mais alta que a outra.
e eu estou vendo que você tem um recrutamento excessivo em uma das pernas de gastrocnêmio, sóleo, isquios tibiais, e eu preciso fazer uma liberação na área do seu abdômen, porque você tem várias cirurgias. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui, ela disse, nada abaixa a minha dor. Na algometria, nossa, 1.5. Isso que significa altíssima sensibilidade, padrão doloroso alto. E eu fui lá, fiz a aplicação do ondas no gastrocnêmio, tá? Ponto específico, interno. Fui, liberei, agulhei, apliquei no tendão também, calcâneo, fui lá no calcâneo e fiquei. Pá. Terminei, foram 3.000 disparos do ondas. Quando eu terminei lá, eu vim no abdômen dela e comecei a liberar, comecei a gerar maior mobilidade. Ela falou, não, eu tenho um quiropraxista, eu quero fazer com o quiropraxista, você vai manipular? Eu falei, então tá bom, vai lá no quiro, faz a manipulação. Mas eu vim aqui no abdômen, vi uma resistência e fui, peguei uma agulha, liberei ilipsoas, porque eu senti que ela estava com a perna maior de um lado, a disfunção estava associada, liberei ilipsoas, mobilizei ilíaco, falei, vai, agora levanta e anda. Nossa, caraca, eu tô muito melhor. Isso, gente, é um raciocínio onde você consegue associar o todo, tá? Então, ela veio prescrita para fazer o ondas de choque pneumática, mas eu vi nisso aqui, ó. Vou virar a câmera de novo. Ó. Eu vim aqui, ó. Ela tinha uma cicatriz aqui, tá? Tudo preso. E aí, quando eu estava aqui na área da cicatriz, fazendo manobra, a manobra que eu fiz foi exatamente essa aqui. Vocês vão ver quem já está inscrito aí lá na semana do Tirando o Paciente da Crise, quando eu mostro as técnicas. Essa é uma técnica adaptada aqui por conta do tripé, hemodinâmica, tá? Onde eu libero a fáscia sacro-reto-genitofésico-púbica, onde eu estou diminuindo essa tensão, onde eu estou mobilizando essa cicatriz do meu paciente. E eu fiz isso para uma fascite plantar, tá? Agulhei aqui o ilho psoas e quando eu tava aqui, ela falou, nossa, você pegou aqui. E eu me lembrei nesse momento que eu sinto muita dor na parte medial do joelho. Eu falei, olha, isso tem a ver com essa sua cicatriz daqui e isso tem a ver com o gênito femoral, o ilho inguinal. Ela, eu também tenho dor nos grandes lábios, então isso é uma relação do gênito femoral. Então, observe como saber essa anatomia faz um grande diferencial em vários quadros que você quer trabalhar, tá? Seja no quadril, seja na lombar, para o pé, porque a gente tem tudo extremamente conectado. Então, como perder o medo? Como perder o medo de trabalhar o abdômen? E eu ainda acrescentaria mais uma pergunta. Como dar a devida importância para a liberação da área abdominal? Anatomia. Então, todas as vezes que eu tenho uma alteração, eu poderia falar aqui do plexo sacral, do plexo lombar, de onde que sai cada nervo para cada músculo. Eu posso programar uma live dessa aqui para vocês, tá? Mas a minha intenção hoje é falar da parte visceral. Então, isso aqui, ó, estômago, vascular, artéria abdominal, plexo celíaco, artéria ilíaca comum, tá? Tudo isso aqui dá justificativa de muito cuidado que você precisa ter com esse abdômen. Mas quando eu falo cuidado, eu não quero que você negligencie, beleza? Então, o passo a passo é esse. Saber onde está cada víscera, posicionar corretamente o seu paciente antes de fazer um trabalho na área abdominal, liberar a estrutura, liberar a cicatriz, trabalhar a cicatriz. Deixa eu ver o que mais. E isso, gente, se você executa de forma correta, se você compreende a anatomia, você consegue gerar resultado para o seu paciente das disfunções. Seja ela lombar, como eu falei, seja ela de pubalgia, seja ela de fascite,
planta. Certo? Ficou claro, gente, a relação de como que a gente vai perder o medo e o que fazer para perder o medo? E além disso, ficou claro do porquê que é tão importante avaliar e ir para a área do abdômen no quadro de uma disfunção lombar, para uma cicatriz. Ficou mais claro? A gente não trabalha apenas com a ação mecânica. É muita relação emocional, psicológica, energética. Então, no dia que eu tô mais cansada, eu procuro utilizar técnicas que já acelerem o parasimpático do paciente, para que ele relaxe mais rápido, para que ele não fale tanto, para que não demande tanto de conversas minhas, sabe? Então, a área abdominal, gente, gera esse relaxamento, porque a gente está trabalhando as fáscias transversais de conexão. Rose, você chegou! Que bom que ficou claro. Então, quando você dá esse olhar mais atento, você começa a perder o medo e você começa a... Deixa eu ver se eu falei tudo do que estava no meu esqueminha. E olha que oportunidade, gente, para você que é recém-formado, para você que já é formado há um tempão. Na minha época, quando eu fiz a faculdade, não se falava de víscera, não se mostrava de víscera, não se desenhava víscera. Eu não sabia onde ficava realmente, olhando para o meu paciente, onde ficava o fígado, onde ficava o estômago, como eu desenhei aqui para vocês, como eu mostrei. E isso faz toda a diferença, porque quando o seu paciente chega no consultório, ele já chega localizando a área da dor, descrevendo aonde é. Ontem chegou uma paciente minha aqui com dor exatamente na curvatura menor do estômago. E aí, falei, olha, eu já sei qual técnica que eu vou utilizar, qual ferramenta que eu vou utilizar, o que eu vou promover para essa minha paciente, porque eu sei a localização. Então, o ideal é isso, é você olhar para o abdômen e ver a localização da víscera, porque aí você não vai ter nenhum medo, nenhuma dúvida desse processo, tá? Um excelente dia para vocês, um dia de muita luz, de muito atendimento, que a gente possa ajudar muitas pessoas que têm dor, que precisam de reabilitação, tá certo? Um beijo!